Olá, muito boa noite. Um cliente melhor informado, um lojista mais preparado, mais órgãos de apoio para a relação entre consumidor e empresas. Hoje o tema principal do Paraíba SA é o direito do consumidor. Ainda há muitas dúvidas para quem compra e também para quem vende. E a gente também traz uma reportagem sobre o impacto econômico dos feriados na nossa economia. Alguns setores de produção reclamam, outros segmentos comemoram e faturam nessas datas. Você confere tudo isso no Paraíba SA, seu programa de economia, mercado, negócios e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, o programa começa agora. Com quase 30 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, os direitos de quem compra e de quem vende ainda geram muitas dúvidas na hora da compra. Hoje o Paraíba SA vai abordar o direito do consumidor e conversar sobre esse panorama. Nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Paraíba, Dr. Ronaldo Xavier, e Glauberto Bezerra, do PROCON do Ministério Público. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu começo a entrevista já perguntando... qual é a opinião de vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor, que eu acabei de falar? Tem aí quase 30 anos, tá? 27 por aí. Se ele é adequado ao novo consumidor, que é um consumidor mais bem informado e mais exigente. Boa noite, doutor Ronaldo. Boa noite, Andréa. Boa noite a você, telespectador. E boa noite também, doutor Glauberto Bezerra. Uma honra estar ao seu lado. Bom, o Código de Defesa do Consumidor... ele, apesar de ter quase 30 anos, vai fazer agora 27 anos, ele é um código considerado, de certa forma, moderno. Por quê? Porque ainda atende às necessidades, mesmo com as demandas tecnológicas, a internet. Ele é um código que, com certeza, ele tem uma estrutura moderna. Por quê? Porque é um código muito principiológico, que trabalha com fundamentos, princípios, que também são princípios constitucionais. Então, a meu ver, sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele atende às necessidades do consumidor ainda hoje. Doutor Glauberto, o senhor concorda com essa informação? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Não só concordo, eu reafirmo. Na verdade, a gente fala muito em Código do Consumidor, que, como o doutor Ronaldo disse, é um código de princípios, mas é um microsistema jurídico. E no Código do Consumidor, nos 116 artigos, nós temos direitos fundamentais do consumidor e nós temos normas de direito material, normas de direito administrativo, direito penal e direito processual civil, que alterou inclusive o Código de Processo Civil anterior e que agora o novo já concretiza os comandos de proteção do consumidor. E para se instrumentalizar o direito do consumidor, que não é só o código, nós temos inúmeras leis que completam. Nós temos que, para instrumentalizar o direito do consumidor, estudar direito médico, direito sanitário. Nós necessitamos do conhecimento técnico de engenharia, o CREA, o CAL. Nós precisamos, então, das vigilâncias em termos de polícia sanitária. E precisamos, então, do poder de polícia administrativa dos PROCONs municipais, estaduais do sistema. Então, é um código, é uma lei que iniciou a construção desse direito do consumidor e, como bem disse o doutor Ronaldo, nós estamos ainda implementando e não exauriu sua capacidade legal, apesar em que pesa as novas tecnologias que cada vez mais se ampliam e que se utilizam o tempo todo. Só um reparo, no caso, o Código Consumidor ele tem sido alterado, inclusive, pela Lei de Proteção à Pessoa com Deficiente. Por exemplo, uma área que nos preocupa muito é a igualdade, porque o direito do consumidor é um direito humano fundamental, está na Constituição. E, muitas vezes, nós excluímos pessoas, não pensamos na dignidade dela. E o país tem 27% de pessoas com deficiência que também são consumidores, que também exigem dignidade.
Nas experiências, nas conversas do senhor, o senhor acredita que o consumidor ele tem ciência disso tudo que o senhor está me dizendo e dizendo para os telespectadores do Paraíba SA? Ainda não. Nós precisamos de você, nós precisamos da comunicação social para difundir cada vez mais conhecimento. As redes sociais têm ajudado muito, mas mesmo assim tem que haver um esforço maior, inclusive mudança de atitude das empresas para que os nossos direitos de igualdade real, se concretizem. Doutor Ronaldo, o senhor concorda com isso? E eu queria saber também se o senhor acha que as empresas também estão ainda pouco cientes. É verdade. O que acontece? Hoje o consumidor, ele procura estar mais atento, procura mais informações, mas ainda, como nós olhamos para o Estado brasileiro como um todo, onde a própria educação básica ainda é restrita, vamos dizer assim, muitos ainda são aqueles que nem sequer sabem ler e escrever, então o consumidor muitas vezes é lesado ou enganado pela sua própria falta de instrução. Como o doutor Glauberto falou, as redes sociais, as mídias sociais, a própria imprensa, ela tem ajudado bastante na divulgação de novas leis e nós, ao trabalharmos tanto na própria comissão, usando essas redes sociais, usando as divulgações que nós temos acesso, exatamente para tentar aperfeiçoar essa informação, para que ela chegue no consumidor também de maneira adequada. Em relação às empresas, muitas vezes as empresas, elas conhecem sim o código, conhecem as leis, têm a sua assessoria jurídica, mas infelizmente preferem descumprir o código, achando que isso é vantagem, a atender da maneira correta o consumidor. Depois eu quero falar um pouco do comportamento do empresário e das redes sociais. Mas em muitos casos o consumidor consegue resolver o problema sem precisar acionar a justiça. A repórter Bárbara Dourado foi até o PROCON do Ministério Público e traz pra gente algumas situações. Com um pouco mais de um ano de atuação, o PROCON do Ministério Público tem ajudado a resolver problemas entre empresas e consumidores. Campeões das queixas que chegam aqui estão os assuntos financeiros. Logo atrás, vêm os serviços essenciais e privados, como saúde e educação. Em último lugar na lista está o setor de alimentação. Já com relação à faixa de renda familiar, por exemplo, mais de 32% dos denunciantes recebem entre R$ 880 até R$ 1.760. Este posto do PROCON Municipal foi instalado aqui no PROCON do Ministério Público há 10 meses. O consumidor chega aqui, faz a denúncia e a atendente já entra em contato com a empresa para tentar solucionar o problema. O índice de casos solucionados aqui nesse primeiro atendimento é de 81%. Caso seja identificado que o problema atinge uma coletividade, este caso vira uma ação do PROCON do Ministério Público. Ana Cristina teve um problema com a operadora de celular. Ela assinou um contrato que dava direito à internet de 15 megas, 2 linhas telefônicas, TV a cabo e telefone fixo. Mas nada disso foi cumprido pela empresa. A única linha que ficou operando foi a minha, do meu esposo, dizia todo dia o valor que ele tinha gasto. A internet só foi instalada com 5 megas e a TV a cabo nunca foi instalada. E o fixo também não, ou seja... Faz um mês já, né? Faz um mês, Então entrei em contato com o PROCON solicitou o cancelamento da linha e disse que não ia gerar nenhum ônus porque a culpa foi deles, por não cumprir o contrato. Apesar de ter procurado o PROCON e conseguido cancelar o contrato, a funcionária pública recebeu uma cobrança exorbitante. Ela procurou o PROCON do Ministério Público e conseguiu solucionar o problema ainda durante o atendimento. Tiraram a multa e vão gerar uma conta, segundo eles, do período que eu utilizei na minha linha proporcional. Mas o restante que eles estavam cobrando indevido vão retirar e me mandar uma outra fatura só proporcional. Graças a Deus, resolveu. Espero que sim, espero que quando a conta vier não tenha outro susto, O problema de Fabrício foi com a TV a cabo. Uma conta foi paga no cartão de crédito, mas foi debitada 3 vezes. Em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ele conseguiu estornar um dos valores, mas o outro ainda ficou pendente. Já está pago, a gente tentou resolver, por telefone mesmo. Eles ligam várias vezes, a gente sempre tem que estar repetindo a mesma história e a gente já se cansou disso.
A expectativa dele é que o problema também seja resolvido para que ele continue usando os serviços. Que resolva da melhor maneira, né? A gente já é cliente há muito tempo, então a gente gostaria de continuar, né? com a operadora e tentar resolver o melhor possível. Um dos discursos mais recorrentes no nosso país é que falta punição para as empresas que desrespeitam o consumidor. Vocês concordam com isso? Concordo. O senhor concorda, doutor Glauberto? Concordo. Inclusive, existem duas coisas. Um é o chamado dano colateral. Esse é um conceito do sociólogo Bauman e ele pensa o seguinte: nas guerras, civis inocentes, em decorrência do alvo, que é importante estrategicamente, podem ser descartadas mortas. Para algumas empresas também, infelizmente, esse é o comportamento. Eles veem quanto lucro eles vão ter e não importa quanta multa eles vão pagar. Eles fazem o cálculo atuarial e verificam o que sai ganhando. Por isso é que alguns dizem que o MP-PROCON, o Ministério Público, é muito duro, quando detectamos fatos que incidam no âmbito penal, nós prendemos. E tem funcionado, infelizmente. Mas tem o outro lado também. Alguns setores já começam a instalar compliance, o sistema de compliance e ética. Isso é muito importante, essa visão de câmbio, de mudança, buscando exatamente o respeito, a dignidade, buscando novamente igualdade real, não apenas a igualdade. Não basta dizer, são todos iguais perante a lei. Tem que ser igual mesmo. De fato. Concorda também, doutor Ronaldo? Concordo. Porque o que acontece, André? Como o doutor Glauberto muito bem já explanou, a empresa ela vai fazer um cálculo simples. Quantos % de consumidores farão reclamações? Não é? Então, X%. Esse valor é pequeno, eu coloco lá como custo dentro da minha planilha, dentro da empresa. E aí, quando ele vai pesar, é melhor eu melhorar o serviço, tendo um investimento maior, ou pagar essas eventuais multas, essas pequenas ações que podem surgir. Então, quando ele faz o cálculo, ele diz, realmente é melhor pagar essas pequenas multas aqui. E, obviamente, isso é um pensamento equivocado, errado, porque as empresas hoje, cada vez mais, elas são cobradas e exigidas. Então, o consumidor, ele muitas vezes ele deixa de fazer uma reclamação, mas ele troca de empresa. Não é porque ele não foi bem recebido, porque ele não foi bem tratado. Então, seria muito mais inteligente para a empresa investir, por exemplo, num sistema como esse de compliance, para que ela haja de forma ética, venha a prevenir eventuais acidentes de consumo ou lesões ao consumidor. Seria muito mais inteligente, mas infelizmente não é o que a gente tem visto sempre. E até melhor para a imagem institucional dela mesmo, né? Certamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a conversar sobre os direitos do consumidor. Eu volto já. Nós voltamos com o Paraíba SA falando sobre direito do consumidor, um assunto que interessa muito para quem compra e também para quem vende. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Paraíba, Dr. Ronaldo Xavier, e Glauberto Bezerra, do PROCON, do Ministério Público. A gente estava falando no bloco anterior sobre redes sociais. Algumas pessoas procuram mais as redes sociais do que os próprios órgãos oficiais quando se sentem lesados de alguma forma. Como é que o senhor vê essa leitura? A rede social é uma ferramenta, não é, moderna, inclusive uma ferramenta de protesto. Mas ela não enfraquece o órgão. Ela não enfraquece o órgão. Digamos Sim. assim, seria um recurso auxiliar. Sim. Né? Inclusive, para as demandas judiciais, é uma forma também de você construir prova. Uma vez que você fez a reclamação, não é, perdeu o seu tempo, hoje, inclusive, dentro da prática, além dos danos que podem existir, danos morais, danos materiais, hoje você tem o dano temporal. Né? Então, perder tempo com a reclamação, hoje a justiça já começa a entender que também é reparável. Então, nesse ponto, as redes sociais, elas não vêm para substituir os órgãos de defesa do consumidor, muito pelo contrário, é mais uma ferramenta
de auxílio para o consumidor. Ótimo. Doutor Glauberto, quero falar então sobre segurança humana, que é tão importante. A gente tem falado bastante, né? Agora nos últimos tempos teve problema de carne, problema na paçoca, tá todo mundo até brincando, não investiguem o leite moça, brincando com isso. Mas quero falar um pouco sobre segurança humana. É uma nova visão doutrinária que está dentro do contexto das Nações Unidas, vinculada ao Índice de Desenvolvimento Humano. E essa visão, ela modifica essa visão de segurança pública, só e segurança de Estado, a segurança das fronteiras. Hoje, as pessoas não têm necessidade apenas da segurança pública, da arma, a segurança individual. As pessoas têm necessidade de segurança em emprego, no caso, a segurança econômica. As pessoas precisam ter certeza de que tem saúde, que vai ingerir comida. Essa sensação é a qualidade de vida também, né? Perfeitamente, maravilha. Então, esse conceito, ele é bem amplo e aqui na Paraíba nós temos 5 eixos, que é segurança alimentar, que nós temos um problema gravíssimo agora, a segurança em educação, que está o contexto de internet, temos o fenômeno da pós-verdade, nós temos segurança ambiental, segurança em saúde e segurança econômica. Então, todos esses eixos se interligam. Esse problema da carne que você falou diz respeito à segurança econômica, porque tem pessoas que dependem dos empregos se a empresa trabalha com respeito ao consumidor, à sociedade, e tem o aspecto da segurança em saúde. Se o alimento, o bem está deteriorado, pode inclusive matar ou deixar sequelas irreversíveis. E isso tem um custo social, porque quem paga no final somos nós todos, através de imposto. Exatamente. O plano de saúde, o SUS, quem paga somos nós, o consumidor. Então, essa é a ideia que a gente está tentando implementar e, como o doutor Ronaldo falou, tem inclusive o aspecto do tempo. Quanto é que custa seu tempo? Tempo é dinheiro, sim. Inclusive os tribunais, o STJ, está punindo empresas, o dano moral punitivo mesmo, para empresas que desrespeitam o consumidor tomando seu tempo. Os bancos, por exemplo, com danos morais. Porque o tempo que eu passo numa fila, indevidamente, desnecessariamente, é tempo que eu podia estar lendo, eu estar fazendo qualquer coisa, buscando a qualidade de vida minha, que é um direito humano fundamental. Ou até não fazer nada, que seja a minha escolha de não direito fazer ao nada. lazer, que é um direito lazer, humano, claro. Também está na Constituição como direito social. E as empresas têm entendido essa nova, digamos, essa nova mentalidade, essa nova cultura organizacional? Nós precisamos que a sociedade se aperceba, se empodere através da comunicação social. Esse instante aqui para nós é de suma importância, essa informação para o consumidor, mas criar cultura. Lei é fácil elaborar, vamos criar cultura. Eu sou gente, sou pessoa, nós temos direito. Então, é isso que tem que começar a acontecer. Por exemplo, os bancos não podem desrespeitar um portador de deficiência visual severa, o cego, não fornecendo contrato em braille. Se ele sabe ler, a pessoa com deficiência, ele não quer caridade, ele quer autonomia, direito, dignidade. Então, nós estamos juntos, trabalhando essa visão de segurança humana com esse viés. Inclusive, o direito à intimidade, porque os valores que eu tenho na conta, eu quero movimentar. Sim. E se eu sei ler braille, eu tenho direito a ter braille, que eu pago todas as taxas. O senhor falou do empoderamento, eu acho que a gente está caminhando para isso, o consumidor está cada vez mais empoderado mesmo. E não devia ter só um dia do consumidor, que foi mês passado, mas sim todo dia ser o dia do consumidor, não é? Aliás, eu digo, desculpe, eu estou falando muito, mas... O senhor está falando ótimo. Todos os dias são dias da mulher. Sim, que bem. Tem que ser cada vez mais empoderada. Aliás, esse dia...
todos os dias tem que ser das pessoas com deficiência, visando a sua dignidade todos os dias, dia do ser humano, consumidor, do cidadão. Essa é só para lembrar, mas todos os dias nós temos que lembrar do outro e não só do eu. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Ronaldo sobre a OAB. Como é que é o trabalho lá de vocês? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós como é que funciona. Certo, muito bem, André. O trabalho da OAB, ela trabalha com diversas comissões. Então, comissões direito do trabalho, direito ambiental, direito da mulher, por exemplo, inúmeras comissões. Hoje na OAB Paraíba nós temos aí mais de 50 comissões. A Comissão de Defesa do Consumidor, de Direito do Consumidor, é uma dessas comissões. Então hoje nós temos nessa comissão aproximadamente 30 advogados que estão trabalhando em parcerias com o PROCONs, com o próprio Ministério Público, com o Dr. Glauberto também, em ações que visam educar, conscientizar, fiscalizar e também, se necessário, judicializar, para que o consumidor tenha, de fato, seus direitos garantidos e assegurados. Não estou dizendo que o consumidor está empoderado e tem órgãos de empoderamento, mas muito obrigada pela entrevista, muito obrigada, doutor Glauberto. Eu sei que a agenda do senhor é muito apertada, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui prestigiar o nosso programa e o nosso telespectador também. Bom, a sociedade nos paga para servi-la. Nós somos servidores públicos. Então, é com prazer. Aliás, eu digo sempre que nós não trabalhamos, nos divertimos, porque trabalhamos com prazer. É assim que vale a pena. Doutor Ronaldo, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso lá na OAB, nessa comissão e em todas também. Tá certo. Eu que agradeço, André, e também quero deixar só uma dica aqui para o consumidor. Ótimo. Você pode acessar as nossas redes sociais, procura lá Codecom PB no Instagram ou Codecom Paraíba no Facebook. Quer dizer, a Comissão de Defesa do Consumidor, Codecom. Aí você pode ver mais algumas dicas que a gente está sempre publicando e divulgando nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta, uma reportagem sobre o impacto dos feriados na nossa economia. Não sai daí que a gente volta já. Oi, nós voltamos com o Paraíba SA com uma reflexão importante. A gente sabe que o Brasil é recheado de feriados e pontos facultativos. Você tem ideia de quanto isso impacta na economia do nosso país? A gente traz uma reportagem sobre as estimativas de alguns setores. Confira. Quem não gosta de uma folguinha extra, não é verdade? Quando é feriado, é só alegria para muitos trabalhadores. Quando eu não vou para o retiro da igreja, eu fico em casa com minha família. É bom descansar, né? Positivo, melhor do que isso não há. A pessoa fica em casa, pode curtir com a família, sair um pouco. Pois é, esse ano são 14 datas nacionais entre feriados e pontos facultativos, segundo o governo federal. 4 já foram, 1º de janeiro e os dias de carnaval. Restam 10 agora e muitos são feriados prolongados. Mas, por outro lado, o impacto econômico por causa desses dias de branco é grande. De acordo com o FEComércio, o varejo, por exemplo, perderá 10 bilhões de reais nos dias em que fecha as portas. Outro setor que também deve sofrer é o industrial. É um prejuízo enorme para o varejo. Para a indústria, já a Federação das Indústrias do Rio também fizeram o mesmo levantamento, só que para o setor industrial, e a projeção é que chegue a 66 bilhões em 2017 essa perda. E a economista dá a dica, é preciso avaliar se compensa abrir o comércio nessas datas, pois há um gasto a mais, como o pagamento de horas extras dos funcionários. Vai incidir encargos sobre essas horas extras e para o comerciante, se ele não for planejado sobre isso, ele acaba tendo um prejuízo. E só neste mês nós temos 2 feriados prolongados, um no dia 14 e um no dia 21. E o Paraíba SA de hoje termina aqui. Você pode assistir o programa, esse e os anteriores, pelo site Paraíba Total. E lembre-se, para o sucesso é preciso realmente amar o que se faz. Uma ótima semana para você e até sábado que vem. Tchau!